Paz do Senhor Jesus aos irmãos. Que bom que você veio na casa de Deus. Não tem outro lugar melhor do que aqui, né? Aqui é o lugar onde nós permanecemos um tempo ligado ao céu, ligado à palavra, na presença de Deus, para receber o conforto, a força, a graça e a edificação de Deus pela palavra. Claro que tem outros lugares que é bom também, mas como aqui não existe, porque aqui é um lugar todo especial, é um lugar sagrado, é um lugar onde viemos para conversar com Deus e derramar a nossa alma perante o Senhor. E aqui é o lugar que acontece coisas importantes na nossa vida e que vai dando condições ao crente, tendo uma maior base espiritual na vida, daqui para o outro lado, para a vida eterna, cuidando aqui de valores eternos. Abre comigo Evangelho de Lucas, capítulo de número 4. Vamos ler alguns versos da Bíblia. Veio ao meu coração alguns versículos e um sentimento. Eu desejo expressar juntamente com a igreja, falando de Jesus e da sua tentação, da sua prova, da sua luta que teve aqui neste mundo quando esteve de passagem por aqui. Lucas 4 e o versículo 1 em diante, que nos diz o seguinte, começando pelo verso 1: E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminados eles teve fome. E disse-lhe o diabo: Se tu és filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. E Jesus lhe respondeu, dizendo: Escrito está, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra de Deus. E o diabo levando a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: Dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e dou a quem eu quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus respondendo disse-lhe: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás. Levou-o também a Jerusalém e pô-lo sobre o pináculo do templo e disse-lhe: Se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Mandará aos seus anjos acerca de ti e que te guardem e que te sustenham nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Jesus respondendo disse-lhe: Dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Tomem assento, queridos irmãos. Nós temos alguns minutos. Esse texto é conhecido da igreja, é conhecido dos irmãos de maneira
até profunda. É um texto bíblico muito comentado, mas às vezes nós não paramos para meditar na essência desse texto, na essência destas palavras, na profundidade dela. E eu estava ontem à noite em casa, conversando com o Natan, ele lá na Austrália. Eu estava ouvindo um vídeo de pregação, ele pregando em um vídeo para mais ou menos 1000 alunos no college onde ele estuda, e cada aluno tem um dia para pregar uma mensagem de 3 minutos. Tem que iniciar a mensagem, ler a Bíblia e pregar a mensagem e concluir dentro de 3 minutos. Então eu estava conversando com ele pelo Skype e vendo o vídeo, vendo a mensagem que ele pregou em 3 minutos. Mas acho interessante, irmão, que eu estava no Skype conversando com ele e esse texto começou a vir ao meu coração de uma maneira muito clara e profunda. Tem coisas que nós não entendemos, né? Eu conversando com ele no Skype, vendo o vídeo no meu celular que ele mandou, e esse texto sagrado da tentação de Jesus, vindo como uma revelação ao meu coração, à minha mente, e dali começou a sair coisas profundas naquele momento. Talvez não vou conseguir colocar aqui nestes poucos minutos que nos resta. Por que Jesus precisou ser tentado? Por que que o Filho de Deus, ele foi tentado pelo tentador? Porque após Jesus jejuar 40 dias e 40 noites, ele foi levado ao deserto. E a Bíblia diz que ele foi levado pelo Espírito ao deserto, né? Isso aconteceu na vida do Filho de Deus, após ele ser batizado nas águas do Jordão, e que recebeu aquela virtude, aquela confirmação de Deus, vendo eles visivelmente o Espírito de Deus vindo sobre Jesus, né, de uma forma visível, em forma corpórea de uma pomba, e Jesus ali foi cheio, sai do Jordão, e pela virtude do Espírito ele vai ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Isso aqui não foi simplesmente uma coisa simples, foi uma coisa muito profunda. Isso aqui foi uma permissão de Deus. Jesus precisou passar pela tentação. A tentação, a palavra tentação, do grego, transportando ela para o nosso português, o significado dela é prova. Jesus precisou passar pela prova no deserto. Após jejuar 40 dias e 40 noites, sendo o Filho de Deus, saindo do Jordão, sendo batizado nas águas, ele foi levado pelo Espírito de Deus ao deserto, para ser tentado pelo diabo, pelo tentador. E aí eu tive analisando, irmãos, dentro desse assunto, desse confronto que Jesus teve com o diabo no deserto, o porquê Jesus foi levado por Deus para ser tentado por ele, para ser provado por ele, pelo tentador, para ter um confronto com Satanás. Aí começou a vir ao meu coração, quando Deus criou o diabo, o querubim ungido, e tornando-se um dos anjos de mais destaque na hierarquia
celestial, angelical, sendo ele chefe da guarda, o querubim ungido. Ele era um anjo criado por Deus, ele era o anjo principal, ele era o anjo chefe, o anjo cacique, o anjo criado por Deus com todos os seus adornos, vestimentas especiais, e mais outras coisas que estavam sobre ele. Eu não quero entrar muito nesse detalhe, mas lá com toda aquela glória que Deus deu a ele, quando foi um dia, ele encheu o seu coração de orgulho, de presunção, de vaidade, e o pecado entrou na sua natureza divina. Muitos comentam que a queda deste anjo foi o orgulho, mas que ele foi presunçoso, foi. E nós temos no capítulo 14 de Isaías, e o versículo 14, aonde ele diz assim, eu subirei acima das nuvens, farei um trono lá em cima, me assentarei e serei como Deus. Ele quis ser grande, ele quis ser semelhante, e Deus não deu a ele este privilégio de ser semelhante. Agora é interessante, Deus deu ao homem. Deus diz: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Nós somos a imagem e a semelhança de Deus. E esse diabo que tentou Jesus lá no deserto, ele não é semelhança de Deus, ele não é imagem de Deus, não é semelhança. Agora eu e você somos. Ainda que pelo pecado a raça humana caiu, pecou, mas Deus providenciou esse que foi tentado por ele para morrer, para nos dar a redenção, para levantar o homem caído e colocar ele novamente na presença de Deus através do seu grande sacrifício. Então ele tinha essa presunção: serei semelhante ao Altíssimo. Ele sabia no seu interior que não havia possibilidade dele ser semelhante, dele ser igual. Havia um grande abismo, ou uma distância muito grande. Ele era muito abaixo de Deus. Ainda que ele era o querubim ungido, conforme diz a Bíblia, e galgando uma posição, ou tendo uma posição de destaque, sendo ele o maior entre os anjos, o mais poderoso, o mais responsável por toda a guarda, estava no Monte Santo, no lugar santo, mas ele não era, ele teve presunção. E os irmãos analisam o que é a presunção, o que é o orgulho, o que é a precipitação. Agora, um ser celeste criado por Deus, e Deus criou outros exércitos de anjos, abaixo dele há uma hierarquia, e diz a Bíblia que ele estava ali com o seu interior cheio de presunção e de orgulho. Aí Deus descobre, porque Deus conhece todas as coisas, ele é onisciente, ele é conhecedor de tudo. Ele pega ele e lança ao mais profundo do abismo. Ele perdeu o seu lugar. Deus tirou ele do lugar aonde Deus colocou, tirou do Monte Santo, tirou do lugar santo e lançou ele, se tornou diabo. Ele está neste mundo tentando. Hoje ele é o tentador, e ele vai tentar, ele vai lutar, ele vai provar até, se nós estudar alguns assuntos escatológicos, nós encontramos na escatologia, aqui, após o arrebatamento, ele será preso, depois ele será solto, e lá para o final de tudo ele será julgado e será lançado no lago de fogo. Mas ele é o tentador, ele é diabo, tornou-se diabo, perdeu-se o direito, o privilégio que Deus o deu, quando Deus o criou formoso,
ungido, cheio de sabedoria, cheio de inteligência, cheio de formosura, cheio de brilho. Ele perdeu tudo aquilo, enegreceu pela ambição, pelo orgulho, pela presunção de querer subir acima das mais altas nuvens, fazer um trono, assentar-se, ser semelhante a Deus, querer ser um cacique também. Ele já era cacique na posição que Deus colocou ele, mas ele não se contentou com aquilo, ele queria mais ainda. Ele foi presunçoso, muito egoísta, e aí ele perdeu tudo e nunca mais terá chance. Mas este foi tentar Jesus lá no deserto, e a primeira tentação que ele tenta Jesus, que ele prova Jesus, o primeiro investimento após Jesus jejuar 40 dias e 40 noites, Jesus estava debilitado, Jesus estava fraco, ele estava fraco, e o diabo foi tentar bem naquele lugar onde Jesus estava com carência, ele estava com fome. Ele chega lá no deserto onde Jesus estava, ele disse: se tu és filho de Deus, transforme esta pedra em pão e coma, mata a fome. Os irmãos vê a audácia de Satanás. Ele parece querer colocar Jesus em xeque. Se tu és, ele sabia 100% que Jesus era o Filho de Deus, não tinha nenhuma dúvida, mas olha a palavra que ele coloca para Jesus: se tu és. Olha o que ele diz: se tu és. Será que ele não sabia, irmão? Será que o diabo não sabia que ele era? O diabo sabia mais de 100% que ele era o Filho de Deus, enviado a este mundo, que nasceu no ventre de Maria. Jesus confrontou com muitos demônios, principalmente incorporado em pessoas com castas de demônios, como o gadareno e outras pessoas. Jesus conversou com ele, ele conversou com Jesus, ele sabia que Jesus era Jesus, e que ele era verdadeiramente o Filho de Deus. Mas olha que palavra, parece ser uma palavra boba, uma palavra sem sentido, sem significado, mas no intelecto de Satanás essa colocação tinha um significado muito grande. Se tu és Filho de Deus. Ele sabia que Jesus era, mas ele chega para Jesus e diz: se tu és Filho de Deus, você está com fome, aqui está a pedra, você tem poder para transformá-la em um pão, e comer, e matar a fome, faça isso. Jesus estava fraco. Olha, irmão, 40 dias e 40 noites sem comer, fica 3 dias sem comer, para você ver a deficiência do seu corpo físico. Você vai cair pela rua, você vai cambalear, você vai entrar em parafuso, a tua mente vai ficar fraca. Olha como Jesus estava debilitado, fraco. Mas Jesus disse a ele, Jesus replica, combate o tentador, dizendo: nem só de pão, Satanás, viverá o homem, mas o homem é sustentado pela palavra de Deus, por toda a palavra que sai da boca de Deus. A palavra de Deus também é pão. Ramandagassúbria, Jesus disse: eu sou o pão que desci do céu. Bendito seja Deus. Não é o caso de vossos pais comeram um pão no deserto, o maná, comeram e morreram, mas eu sou o pão vivo que desci
do céu. Aleluia! Jesus disse a ele: nem só de pão, ó Satanás, viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Ela é pão também, ela sustenta a alma, ela sustenta o espírito, ela é vida e vida abundante, ela é a palavra de Deus. Bendito seja o Senhor. Mas ele não se contenta. Ele vem agora com a segunda investida em Jesus, onde nós lemos no versículo 5, e o diabo, levando a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo. Jesus, o diabo mostrou a glória do mundo para Jesus, os reinos do mundo. E olha, irmão, o diabo disse assim: ó, tudo isso foi me dado. Tudo isso é meu. Por isso que o próprio Jesus disse que este mundo jaz do maligno. Este mundo jaz do maligno. Por isso que João disse que o mundo passa com suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus, que obedece à palavra de Deus, esse permanece para sempre, porque a palavra de Deus, ela é a palavra da vida, ela é força, ela é poder, ela é esperança, ela é renovação. O mundo passa, mas quem faz a vontade de Deus não passa, permanece para sempre, terá a vida eterna. E a vida eterna é uma vida eterna, não se termina, é uma vida para sempre, continuando aqui com Jesus e na eternidade com Deus para todo sempre. Essa é a vida eterna. Bendito seja o nome do Senhor. E aí ele mostra todos os reinos do mundo. O diabo sabia que o ser humano, Jesus não foi levado por isso, mas o ser humano é tentado a ser influenciado por belezas, por coisas que atraem os seus olhos, que atraem a sua vida, que atraem a sua carne, que atraem o seu ego. Ele mostra de cima do monte todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei todo este poder e essa glória, porque a mim me foi entregue, te dou ou dou a quem eu quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. Irmãos, os irmãos vê como o diabo é diabo, né? Lá no começo, ele já queria, ele já era presunçoso, esse infeliz. Foi criado por Deus, com toda a glória, mas o infeliz já era presunçoso. Ele, no seu coração, disse: vou subir acima das mais altas nuvens, vou fazer um tronozinho para mim, serei semelhante ao Altíssimo, vou estar lá no alto, vou comandar. Ele já era presunçoso. Isso lá no começo. Alguns 1000 anos depois, se deparando com Jesus, ele leva Jesus no monte, mostra os reinos do mundo e disse: ó, tudo isso me foi entregue. Se tu prostrares e me adorares, eu te dou todos esses reinos, toda esta glória. Eu te dou tudo isso, porque a mim foi entregue, isso é meu, eu te darei. Olha, irmãos, olha a audácia do cão, olha a audácia do querubim ungido, caído, enegrecido pela mancha negra do pecado que estava no seu interior, na sua natureza, no seu íntimo. Aleluia. E Jesus novamente, Jesus estava fraco fisicamente, mas Jesus estava com a unção do Espírito. Após sair do Jordão,
Xaramandagassúbria, o Espírito de Deus veio sobre ele, em forma corpórea de uma pomba, visivelmente. Ouviu-se uma voz do céu dizendo: este é o meu filho amado. Jesus estava fraco na carne, pelo jejum, pela falta de alimento, estava desnutrido, mas ele estava revestido, ele estava blindado pelo Espírito Santo, pela glória de Deus. Ramandagassúbria. E Jesus respondendo disse: Satanás, está escrito: adorarás ao Senhor teu Deus e a Ele servirás. Está escrito, diabo. Está escrito, Satanás. Somente a Deus, ao Senhor teu Deus. Jesus disse que era Deus do diabo, claro, porque Deus o criou. Está escrito, Satanás: somente a Deus adorarás, somente a Deus prestarás culto, somente ao Senhor, somente ao Senhor, somente a Deus. Mas irmãos, o diabo queria a glória. Ele queria a glória. E logo de quem que ele queria a glória? Ele queria a glória do Filho de Deus. Ele queria a glória de Jesus. Ele estava tentando Jesus. Ele estava colocando Jesus na prova. Mas Jesus precisava ir à cruz, irmãos. Eu fico analisando, né? Deus encheu Jesus, Deus revestiu Jesus, Deus ungiu Jesus. Você já pensou se o diabo tivesse convencido Jesus? Aonde eu e você estaria agora, irmãos? Aonde nós estaria? Olha o perigo que estava correndo. Mas Jesus foi contundente, Jesus foi firme. Oh, glória! O Ramagashanda Ramalagai. Por isso que João disse que ele é o leão da tribo de Judá. O que foi morto morreu, mas ele disse: aqui estou vivo para todo sempre, e tenho nas mãos a chave do inferno e da morte. É esse que nós adoramos, é esse que nós servimos, é esse o Filho de Deus, é esse Jesus que comprou a minha alma e a sua na cruz do Calvário, que venceu todas as coisas. E na visão de João ele chorava muito, mas aparece um dos anciões e disse: eis aqui, ó, o leão da tribo de Judá, o que foi morto está vivo, o Cordeiro de Deus, o leão. Aleluia, que é digno de abrir o livro e seus 7 selos, porque ele foi morto, mas está vivo para todo sempre. O Ramagashanda Ramalagai, o Ramalagashanda Ramagai, e ele está vivo, ele está entre nós, ele está no nosso meio. Nós sentimos a sua glória, porque ele está com o seu povo hoje e sempre, eternamente, se perseverarmos firmes até o fim. O Ramagashanda Ramagai. Eu sinto Jesus aqui esta noite. Eu sinto o Filho de Deus com a igreja. A luta da igreja neste mundo é grande. A luta nossa não vai cessar. A nossa prova não vai cessar até o dia da eternidade. Mas o leão da tribo de Judá, ele está conosco, ele está com a igreja. Ele venceu e nele venceremos e estaremos com ele para todo sempre. O irmão ali está dizendo, irmão, teve uma visão comigo, né? Diz que viu uma guerra de Satanás com a minha vida, uma luta muito grande. Eu contei ontem aqui na reunião rapidamente de uma visão que eu tive mais ou menos uns 20 dias atrás. E nesta visão, este gigante Satanás, este leão, procurava me bloquear de todas as formas nesta cidade, trancar, impedir, criar problema, criar confusão. Ele é o pai da mentira, ele é Satanás. E naquela visão, quando eu percebi que ele procurava me bloquear, eu procurei não ir em frente, confrontar com ele, voltei atrás e fui para um outro lugar, e me deparei naquela visão
dentro de uma casa muito linda, de um refrigério muito grande, e ali eu podia clamar ao Senhor no meio daquela glória, e pedir graça de Deus, e lutar com aquele gigante na oração perante o Senhor. Aí terminou, acabou aquela visão. Esta é a guerra que nós vivemos. O terceiro confronto que o diabo teve com Jesus, o diabo coloca Jesus talvez em... A Bíblia diz que o diabo levou. Como que o diabo levou? Será que ele levou? Será que eles foram andando? Será que eles foram em uma carruagem? Eu já vi algum pregador dizer, que isso não é bíblico, que o diabo colocou Jesus nos seus ombros e levou ao monte, e depois levou no pináculo do templo em Jerusalém. Mas isso não é bíblico. Isso são comparações que alguns fazem. Mas o diabo novamente toma Jesus, pega Jesus, levou também a Jerusalém no pináculo do templo. E disse-lhe, em cima do pináculo do templo: se tu és filho de Deus, novamente, irmão, olha a afronta de Satanás a Jesus, novamente, querendo pôr em xeque. Se tu és, olha o que o diabo fala. Olha o que o diabo fala, se tu és. Ele sabia que ele era. Mas olha que abusado. Se tu és filho de Deus, olha aí. Ele foi repreendido lá no Gadareno. Ele teve que sair. Ele teve que bater continência diante do poder legítimo do Filho de Deus. Ele sabia. Mas olha a palavra desse infeliz, irmãos. Se tu és filho de Deus. Irmãos, quantas vezes neste mundo que eu já fui afrontado. Você também já foi confrontado. Você já foi humilhado, confrontado. Alguém já procurou desfazer a tua identidade cristã, a tua vida moral, a tua vida espiritual? Quantas vezes aconteceu? Nós não somos melhor do que Jesus. Jesus foi confrontado por ele. Se tu és filho de Deus, salta daqui lá embaixo. Eu tive lá, do pináculo lá até lá, passa-se um despenhadeiro, do alto do pináculo até lá embaixo, está uns 40 metros, cheio de pedras. Saltar de lá se arrebenta todo. Mas ele novamente, se tu és filho de Deus, salta daqui lá embaixo. Não vai acontecer nada. Está escrito lá no Salmo 90 ou 91, os teus anjos, Deus dará ordem aos teus anjos, eles vêm, eles param as suas mãos, e você não vai se espatifar, não vai acontecer nada. Eles, os anjos, te sustentarão nas mãos. Se tu és filho de Deus, pode saltar. Olha, irmão, olha a afronta, olha o abuso, olha a forma que o diabo estava procurando desfazer o Filho de Deus, colocando ele em prova. E novamente, Jesus disse a ele: está escrito. Está escrito. E Jesus respondeu e disse-lhe: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Também estava escrito. Em todo tempo, Jesus combate as afrontas de Satanás com a palavra. O diabo usou o que estava escrito, ele conhece a palavra, ele sabe. Mas Jesus também usou a palavra, combateu a palavra em todo o tempo. É só a Deus, diabo, é só o Senhor,
é só a ele eu devo prestar culto, só a ele eu devo honrar, não posso tentar, não tentarás o Senhor teu Deus. Está escrito também, não tentarás. E aí o diabo sai. Nós encontramos Jesus sendo tentado nesse texto bíblico que está escrito. E depois, um pouco antes de Jesus ir à cruz, o Pedro é tomado pelo diabo também. E Pedro, usado por Satanás, ele disse: não vai não. Nós não vamos deixar tu ir à cruz morrer não. Nós vamos impedir. Tu não pode morrer lá. Ali era novamente o diabo. O diabo entrou na vida de Pedro. Olha, irmão, como que o diabo entra nas pessoas que não vigiam? Jesus disse: para trás de mim, Satanás. Falou a Pedro: para trás de mim, Satanás. O diabo estava usando ele de uma forma sutil, nem ele estava percebendo. Mas ninguém pode enganar o Filho de Deus. Ele é Deus, Ele é conhecedor de todas as coisas. Para trás de mim, Satanás. É o que nós encontramos na Bíblia, as provas que Jesus passou, as tentações, as provações. Mas Jesus precisou ser tentado. Ele precisou ser tentado. Foi um propósito divino. Jesus precisou passar por aquela experiência. Alguém leia para mim Hebreus 2,18. Leia para mim Hebreus 18 para nós concluir. São 9:10. Vou encerrar já. Está vendo? Mais uma vez, leia bem devagarzinho. Porque naquilo que ele mesmo sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados, aos que são provados. É isso que Tiago fala. O crente é provado, irmãos. E quantas vezes na hora da prova nós não entendemos. E às vezes Deus permite até o próprio diabo nos provar. Quando vem numa das cartas, a Apocalipse, a revelação de João, ele diz assim, Deus manda dizendo assim ao anjo daquela igreja: serás tentado, serás provado, terás uma tribulação de 10 dias, serás tentado pelo diabo, terás uma tentação, uma tribulação de 10 dias, mas ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Deus permite. O crente é tentado neste mundo. Mas aqui nós podemos entender o porquê que Jesus foi tentado. Agora leia Hebreus 4:15. Alguém leia para mim para nós finalizar. Hebreus 4:15. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que por nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Mais uma vez, Lucas. Pois não temos um sumo sacerdote, está falando dele, que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porém, um que como nós, em tudo foi tentado. Jesus foi tentado em tudo, irmão, mas sem pecado. Essa tentaçãozinha que nós lemos aqui do diabo, e lá quando o diabo usou Pedro, me parece que é só essas duas que está escrito. Mas o escritor aos Hebreus, que escreveu inspirado por Deus, ele está dizendo que Jesus em tudo foi tentado. Eu já disse que do grego, essa palavra no grego significa prova. Em tudo Jesus foi provado.
Não foi só lá no deserto, e não foi só quando o diabo está usando Pedro, não. Em tudo, em todas as áreas, Jesus foi tentado, Jesus foi provado. Em todas as áreas, ele foi provado e tentado, mas sem pecado. Ele não cedeu ao pecado, ele não deixou se dominar pelo pecado. Mas o escritor aos Hebreus está dizendo que ele pode socorrer os que também são tentados, os que são provados. A igreja do Senhor, ela foi comprada por ele, mas ela neste mundo, ela é provada. Nós somos provados, temos provações, temos tentações. A Bíblia diz que ele em tudo foi tentado, em tudo ele foi provado. Por quê? Por que Deus mandou lá para o deserto? Por que Deus permitiu? Vocês estão então entendendo por que Deus permitiu, por que Deus mandou Jesus? Para ser tentado. Houve necessidade de Jesus como homem ser tentado, para entender os homens, o ser humano, a raça humana, que ele comprou pelo seu próprio sangue, para poder, como advogado, conforme disse João, defender-nos diante de Deus, porque o diabo, o nosso adversário, a Bíblia fala que ele nos acusa diante de Deus dia e noite, mas lá está o nosso advogado, que em tudo foi tentado, mas sem pecado, que morreu, que derramou o seu sangue para nos redimir. E quando Satanás aparece lá, acusando eu, acusando você, Jesus com as suas mãos, com o seu sangue, como advogado, nos defendendo diante do Pai. Conforme diz o escritor, em tudo ele foi tentado, mas sem pecado. Ele pode socorrer os que também são tentados, os que também são provados. Ficamos de pé. Entenderam a mensagem? Mas essa mensagem aqui veio pelo Espírito Santo ontem à noite. Eu confesso para os irmãos que eu não fui ler, eu não fui buscar, eu nem sabia o que eu ia pregar hoje à noite. Essa mensagem eu recebi ela revelada de Deus, na frente do computador, conversando com meu filho, no WhatsApp, e vendo o vídeo da pregação dele, e Deus dando essa revelação aqui, que eu entreguei aqui esta noite. Porque eu estou toda a vida preocupado com o que eu vou falar na igreja. Eu não quero falar o que eu conheço, eu não quero falar o que eu sei, eu quero falar o que o Espírito Santo tem para a igreja, para o coração da igreja, para a mente da igreja, para que a igreja de Cristo seja edificada nele, para caminhar firmes na presença de Deus até o dia perfeito. Eu desejo orar nesta noite. Levante a sua mão. Se alguém pode tocar e cantar, irmão. Se alguém quiser vir à frente, vem à frente, nós vamos orar. Os obreiros estão aqui para ungir, para orar, para repreender, para expulsar, para que você receba ânimo, força, vitória, para que o acusador da sua vida, ele seja repreendido nesta noite, para que você tenha vitória, saia deste culto livre, animado, encorajado, vitorioso, pelo dedo de Deus, pela palavra do Senhor.
Glória a Deus, coisa linda, coisa linda. Jesus é bom. É bom servir a Deus, é bom ser fiel. Passa pela prova, mas não deixe Jesus. Não peques. Chore aos pés do Senhor, que Deus te dará força. Aleluia. Vamos orar pelo irmão Pedro Dima, que segundo as informações está em coma. Eu não sabia. Sabendo agora. Vamos orar por ele, Pedro Dimas. Vamos orar por uma irmã, né? A irmã Michele, só ela é crente na família. Teve que passar por uma cirurgia para tirar a criança do ventre, que provavelmente a criança morreu. Isso? Está desenganada. Vamos orar. E vamos orar também por um jovem chamado Sidney de Lima, que está muito enfermo, muito doente. Só Jesus para livrar da morte. Vamos orar? Levanta a sua mão comigo. Amado Deus e Pai, oramos nesta noite com a Tua igreja, Senhor, apresentando a Ti, Pai, irmão Pedro Dimas, que está em coma, apresentando a irmã Michele, que passou por esta cirurgia para tirar a criança do seu ventre, está desenganada, Senhor. Também apresentamos a Ti o Sidney de Lima, este jovem que precisa de um milagre, que precisa de uma libertação. Opera nestas 3 vidas que nós apresentamos a Ti. A nossa irmã que está à frente do altar, Senhor, meu Deus, colocamos nas Tuas mãos. É só Tu, Senhor, que pode nos socorrer, que pode nos dar vitórias pelo Teu sangue, pelo Teu poder, pelas Tuas mãos, Senhor. Socorre a Tua igreja, socorre os enfermos, socorre os aflitos, Senhor. Entra com providência na vida deles, operando milagres, maravilhas, dando vitória, Senhor, para que o Teu nome seja glorificado através destas obras, ó Pai. Em nome de Jesus, oramos e cremos no milagre, para a glória de Deus Pai. Amém.